Bom dia a todos. Voltamos então ao vivo agora com a nossa primeira palestra do nosso primeiro dia do Congresso Florestas Online 2023. Obrigado aos nossos parceiros, nossos patrocinadores, a Armogen, a Mirexes, a Dinagro, a Komatsu Forte e a Envio. Muito obrigado mesmo por vocês estarem presentes com a gente. A Mirex está desde o primeiro evento em 2016. Muito obrigado, a Dinagro também, todos vocês. Muito obrigado pela parceria. E aqui tem gente, aqui no nosso chat está a 1.000 por hora hoje. Aqui o Francisco Machado, bom dia. O Marcelo de Almeida Reis, bom dia. Marcelo Reis da Control 4 de Patos de Minas, Minas Gerais. E acabou de entrar agora a Suzana Mendieta, bom dia, desde Paraguai. Tá bastante gente dando ok aqui, dando bom dia para a gente. E eu gosto sempre de pedir para que vocês nos digam de que cidade que vocês estão falando, de que cidade que vocês estão assistindo o nosso Congresso Florestas Online. E a nossa primeira palestrante já está no ar. Bom dia, Vaniele. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos. Muito Tudo obrigada bem com pelo você? convite. Tudo Ah, ótimo. é um prazer ter você aqui com a gente. E você está falando de que cidade hoje, Vaniele? Estou falando aqui de Jerônimo Monteiro, no estado do Espírito Santo, onde está situado o nosso departamento aqui na UFES. Muito bem, muito obrigado pela sua participação, obrigado para todo mundo da UFES, sempre estão nos prestigiando, todos os anos, com belíssimas palestras, e eu não quero perder mais tempo, não, porque a sua palestra é muito boa, o seu tema é excelente, e eu gostaria que as pessoas prestassem muita atenção, porque o impacto da idade das árvores na qualidade da madeira de eucalipto é um tema que interessa muita gente. E o tempo é seu e a palestra é sua. É com você, Vanelli. Obrigada, Paulo, novamente. Gostaria de agradecer, né, o convite. Você poderia só me confirmar se está ok a apresentação? Tá ok, né? Tá certo. Eu gostaria de agradecer novamente pelo convite. Acho que essas rodas de conversa são muito importantes para o nosso setor, né? Hoje o Paulo me convidou aqui para falar um pouco com vocês sobre o impacto da idade das árvores na qualidade da madeira. Eu só. Aqui, ok. Bom, para quem não me conhece, eu sou Vaniele Bento, sou engenheira florestal, formada pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Tenho mestrado em Ciências Florestais pela Universidade Federal de Minas Gerais. Foi lá onde eu participei do GETEM, que é o Grupo de Estudo em Tecnologia da Madeira, e fui bolsista do PNUD, pelo Projeto Siderurgia Sustentável. E atualmente eu estou aqui no doutorado em Ciências Florestais na UFES, junto com a professora Graziella e integrante do grupo do NUQUEMAD, né, que é o nosso núcleo de pesquisa em qualidade da madeira. Foi aqui também que eu tive a oportunidade de realizar o meu estágio no exterior, que foi no Instituto Superior de Agronomia. E, bom, nosso departamento, como eu citei, estou aqui em Jerônimo Monteiro, ele está situado no estado do Espírito Santo, que a gente tem algumas fotos sobre o departamento, são onde estão situados os nossos laboratórios, onde são realizadas nossas pesquisas. O laboratório de qualidade da madeira fica aqui na parte superior do departamento. Esses são todos os nossos integrantes do NUQUEMAD, que é coordenado pela professora Graziella. Então, a gente conta com a participação de estudantes da graduação do curso de Engenharia Florestal e Industrial Madeireiro. Tem alunos da pós-graduação, tanto do mestrado quanto do doutorado em Ciências Florestais, e pesquisadores aí do pós-doc. Bom, esse é o nosso site para quem quiser visitar. Lá a gente consta com todas as nossas linhas. E dentre elas a gente fala sobre a idade e a qualidade da madeira, né? Que é o tema que a gente vai discutir aqui hoje. Como a idade ele vai impactar ali nas propriedades da madeira. Bom, então, primeiramente, para dar uma contextualização, a gente sabe que a dinâmica e a condição da floresta ela interfere de forma decisiva na qualidade da madeira, ou seja, há vários fatores que vão impactar ali nas características da madeira, né, desde as condições climáticas, aos tratos subculturais, ao material genético, e dentre esses fatores, que é o que a gente vai discutir aqui hoje, a gente tem a idade das árvores. Então, como é que ocorre esse crescimento das árvores? Né? O crescimento das árvores ocorre a partir de sucessivas divisões celulares, onde o meristema apical ele vai ser responsável ali pelo crescimento em altura, e o meristema cambial vai ser responsável pelo crescimento em volume, né, em diâmetro ali da árvore. Então, à medida que os anos avançam e o crescimento das árvores progride, modificações vão ocorrer ali na porcentagem da madeira juvenil.
o que vai interferir, então, diretamente nas propriedades da madeira ao longo dos anos até atingir a sua maturidade. Então, o que a gente vai mais discutir aqui durante a palestra é como ocorrem essas modificações na madeira, né? Principalmente na madeira juvenil, porque a tendência é que a madeira, a partir dos anos, né, com a avançada da idade, com a sua maturidade, ela atinja não ocorra tantas modificações assim, né? Então, o conhecimento sobre o impacto da madeira é muito importante, o impacto da idade, né, nas propriedades da madeira, porque vai interferir diretamente na época ideal de corte, que é o que todo mundo quer saber, né, principalmente as empresas florestais, já que a época ideal de corte vai estar vinculada às características e à qualidade desejada para o uso final da madeira. Então, aí a gente vê o quanto está interligado, né, o quanto é importante, além de interferir na qualidade da madeira e do produto, vai poder conduzir à época ideal de corte desse material. Contudo, a gente deixa uma atenção, né, que as empresas de base florestal tendem a estipular a idade com base na produtividade volumétrica. Mas uma coisa muito importante que a gente deve levar em consideração é que a variabilidade também da madeira, ela ocorre em função da idade da floresta. Então, são dois parâmetros quando a gente vai definir a idade de corte de um povoamento, né? A gente deve levar não só a produtividade volumétrica daquele povoamento, mas também a idade de corte. Como é que essa idade vai impactar? Será que antecipar um ano de corte nessa floresta vai trazer impacto na minha madeira? Então, esses são os levantamentos que a gente vai discutir aqui ao longo. Então, tem alguns fatores que a gente tem que considerar quando a gente está estudando o impacto da idade na qualidade da madeira. Dentre esses fatores, a gente tem a condução das parcelas experimentais em campo. Então, aqui já começa o desafio, né? Ali na hora da condução das parcelas, se são na hora da seleção das árvores, né? Da amostragem, se é a mesma equipe. Então, outro critério é manter os mesmos critérios, protocolos e metodologia desde o campo, desde ali na amostragem, no manejo em campo, até no laboratório, quando for analisar essa madeira, né? Então, todos esses critérios e metodologias vão estar diretamente influenciando ali na decisão, né? E o planejamento a longo prazo da empresa e da instituição, que é o que a gente vê muito aqui no laboratório, que é uma experiência desafiadora, né? Manter essa padronização nas metodologias, nas amostragens, para a gente ter, então, resultados condizentes, né? Ali no final, sobre a madeira e qual o impacto que a idade está tendo nela. Outros fatores são os tratos silviculturais, que eu deixo em destaque o espaçamento, porque a gente vê muito correlacionado nos estudos o espaçamento diretamente com a idade do material, né? E assim, com o seu crescimento ali, o local de crescimento, ou seja, as condições desse local, as condições climáticas vão interferir, e o material genético. Então, a gente sempre tem que levar em consideração que há diferença entre espécies. Aqui a gente vai falar sobre eucalipto, mas eucalipto há várias espécies dentro desse gênero, né? Então, há diferença entre as espécies, há diferença entre os clones, entre os híbridos, e até mesmo dentro das árvores, né, do plantio, a gente vai ter diferença ali dentro dessas árvores. Então, tudo isso deve ser levado como critério na hora de estudar a qualidade dessa madeira. E um dos fatores um dos desafios que a gente vem enfrentando é a reduzida quantidade de informações a respeito das mudanças nas propriedades da madeira. A gente vê que a gente trabalha com eucalipto, né? Trabalha justamente com madeira jovem de eucalipto. A idade de corte ali no Brasil está em torno de 6, 7 anos. Então, as pesquisas, a gente carece de pesquisa de idades mais avançadas, né? Para eucalipto. Então, a gente tem pesquisa com eucalipto com idades mais avançadas, a gente sabe como é essa madeira com mais de 10 anos, como é que ela vai impactar. A gente tem poucos estudos sobre a idade, né, a respeito, mas mesmo os que tem ainda ainda falta, né, principalmente para idades avançadas. E para a corímbia, a gente vê que a gente vai falar aqui de eucalipto, mas a gente vê que o corímbia vem chegando forte aí no mercado, né, principalmente para o setor energético. E como é que está a idade impactando no corímbia? Será que a gente sabe como é que está para esse gênero? Então, são alguns levantamentos que a gente tem que levantar aqui, né? Porque ainda falta muito esclarecimento. A gente vai falar aqui sobre algumas características, alguns impactos da idade na madeira, mas ainda falta muito esclarecimento sobre. Recentemente saiu essa reportagem no portal Celulose, agora em agosto, do presidente da Suzano, né? O Walter, onde ele declarou que não há disponibilidade de madeira para novas fábricas de celulose. Então, a gente vê que está um crescimento, né, na oferta de celulose de fibra curta, de eucalipto, previsto para o próximo ano. Contudo, não há uma previsão de novas plantas a partir de 2024, justamente porque não há madeira disponível
no mercado para atender novos projetos de curto prazo. E isso, além do preço da madeira que a gente vê que está em alta, além das terras para poder estar fazendo esses plantios, está atrelado com a idade, né? A gente sabe que a idade ela vai impactar ali na idade de corte, né, desse material. É muito comum a gente ver que alguns pequenos produtores e médios, eles têm optado por trabalhar com grãos, porque é mais rápido ali, né, o retorno, do que a madeira. Então, a gente trabalhar e estudar a idade da madeira e seu impacto vai influenciar ali na hora dessa idade de corte, na hora desse plantio, juntamente com o melhoramento genético, né, o melhoramento florestal, para estar diminuindo essa idade de corte. A gente vê que agora, a gente encontra com a média de nosso corte de 7, 6 anos, mas já tem empresas adotando 5 anos com umidade de corte para eucalipto. Então, a tendência é que procurem clones e novos materiais genéticos que possam atender a demanda desse produto final, né? As características que necessitam, com idade de corte mais reduzida. Então, por isso a gente vê a importância de estar analisando o impacto da idade ali na qualidade da madeira. Então, aqui a gente vai agora, né, para realmente os impactos, como é que tá como é que a idade impacta ali na densidade, na composição química da madeira, né, que é o que a gente quer saber. Então, em relação à densidade, a gente sabe que a densidade é um dos parâmetros mais estudados nas empresas, independente do setor florestal, justamente porque está atrelado ali às demais características da madeira, né? E para a idade, a gente nota que apresenta um notável incremento quantitativo ao longo dos anos. Então, a partir do momento que a árvore começa a crescer, a gente há ali um aumento, né, dessa densidade, um incremento. Isso é influenciado por quê? Justamente pelo crescimento e aumento, né, do número e tamanho de células, então está ali ligado com a anatomia da madeira. A espessura da parede celular ela tende a aumentar com o avançar da idade, então isso possibilita, né, esse incremento na densidade, e a quantidade de extrativos presentes na madeira também podem influenciar no aumento dessa densidade. Então, aqui eu vou mostrar para vocês alguns dados, alguns estudos que mostram que realmente, ao longo dos anos, a densidade da madeira ela tende a aumentar. Então, aqui nesse trabalho, com eucaliptos grandes na dissertação de Moraes, ele analisou árvores de 1, 3, 5, 7 e 8 anos, e ele viu que houve um incremento ali de 22% ao comparar as árvores de 1 ano com 8 anos. Então, isso é um ganho, né? Bastante ali. E se a gente olhar nesse gráfico, a gente vê que são árvores jovens, né? Então, tende a ter essas maiores alterações. Nesse outro material aqui de grandes também, com outro clone, de 7 de junho, ele avaliou 3 idades, com 2, 4 e 6 anos, e ele encontrou um incremento de 7%. Então, aqui vem comprovando que realmente há um incremento dessa densidade ao longo dos anos. Nesse outro estudo de Santana, ele trabalhou com clones de grandes urofila em 2 ambientes e em idades diferentes. Né? Em Bom Sucesso, lá em Minas, ele trabalhou com clones de 2 anos e 4 anos, e em São Bento ele trabalhou com clones de 6 e 7 anos. E aqui a gente nota essa diferença, né? Ali a gente vê que no início do crescimento houve um maior incremento, né? Ali dos 2 aos 4 anos houve um incremento de 16% dessa densidade, enquanto que de 6 a 7 anos o incremento foi apenas de 3%. E se a gente vai estudando mais materiais, a gente vê que a tendência é ter uma constância com a árvore mais adulta, né? Esse outro trabalho foi da dissertação da Lourdes aqui no laboratório. Ela estudou não só a idade, mas o espaçamento, como é que estava influenciando ali nos clones de grandes urofilas, que foi coletado em Aracruz, no Espírito Santo. E se a gente notar, a gente vê que ali, entre as idades, entre 32 meses e 53 meses, que está entre 3 e 4 anos de idade, houve, independente da área útil, independente do espaçamento que ela adotou, a gente encontrou cerca de um acréscimo de 18% na densidade, né? Então, ali foi mais ou menos entre 3 e 4 anos onde houve um maior incremento dessa densidade, né? Onde houve um maior crescimento ali, possivelmente, dos números de células, a parte anatômica do material. Esse outro trabalho de Neves, com eucaliptos de Minas também, ele trabalhou com idades de 4 a 5 anos, diferença ali de 1 ano, e ele teve um incremento de 9%. Esse é o material da minha tese, eu estou trabalhando com o impacto da idade e genótipo para a produção de polpa solúvel, trabalhando com clones de urofila, e eu encontrei ali, trabalhando com materiais de 3 e 5 anos,
um incremento de 3%. A gente fala 9, 3 parece pouco, mas quando a gente leva esses números, né, em quilos para a fábrica ali, na diferença de 11 quilos, de quase 40 quilos ali do trabalho do Neves, a gente vê que isso impacta ali na hora da produção, né, na hora do processo. E aqui nesse trabalho do professor Jordão, que trabalhou com eucaliptos grandes e urofila, ele encontrou apenas um aumento de 1%, mas isso pode estar atrelado à reduzida idade, né? Ele trabalhou com materiais de 6 meses e 1 ano, então possivelmente estava atrelado ao material que ainda era muito jovem para estar apresentando tantas modificações assim. Aqui foi da tese da Naruna, onde ela trabalhou com diversos clones em diversas condições climáticas, e ela chegou a obter que a densidade da madeira obtida para o clone de urofilas aos 3 anos de idade, ele correspondia a mais de 80% da densidade final. Então, ela avaliou ali se na densidade final dela com um material de 6 anos, e ela viu que aos 3 anos já representava 80% dessa densidade final. Então, a gente vê como a idade ela está bem interligada ali, né, com o crescimento desse material. Então, é esperado que a densidade ela aumente com maior intensidade nas fases mais jovens, como a gente observou aqui nos materiais, e que menores incrementos sejam alcançados em idades superiores a 4 ou 5 anos. Então, a gente observou que quando o material vai chegando ali aos 5 anos de idade, há uma tendência na estabilização dessas idades mais avançadas. Então, como eu disse, ainda falta estudos com materiais de eucalipto com idades mais avançadas, né, em madeiras adultas, para a gente ver como é que está essa estabilização. Então, o que a gente sempre deve lembrar, não há um padrão. A gente viu aqui diferentes clones em diferentes locais apresentando incrementos diferentes, né, para independente da idade, e isso dificulta traçar um paralelo do seu comportamento para os diversos materiais genéticos e ambientes ao longo dos anos. Então, quando a gente trata de madeira, a gente não pode generalizar, né? Não há um padrão. A gente tem uma tendência a apresentar esse incremento ao longo dos anos, mas não há um padrão definido de como a densidade vai se comportar nesses materiais genéticos. Uma outra característica da madeira são as fibras, né, ali a parte anatômica. Então, se tratando do comprimento dessas fibras, a gente observa que há um aumento do comprimento das fibras em função do aumento das células iniciais fusiformes. E quando a madeira ela chega, então, na formação do lenho adulto, ela passa ali do lenho jovem, do lenho de transição, ocorre, então, o comprimento máximo dessas fibras, que é onde, então, ocorre possivelmente a constância ali, né? Vai estar interligado com a densidade desse material. Em relação à espessura da parede celular, que também está interligado com a densidade da madeira, né? A gente vê que quando ocorre o aumento da espessura da parede, ocorre também o aumento da densidade. Então, a tendência é que com o crescimento das árvores, ocorra o aumento dessa espessura da parede. Então, aqui nesse trabalho de Trujillo, trabalhando com clones de saligna em Minas Gerais, ele encontrou que em materiais de 1 ano para 4 anos, houve um aumento no comprimento das fibras de 42%. Para esse trabalho de Silva, trabalhando com clones de grandes no Paraná, ele encontrou que para o material de 10 anos até os 25 anos, houve um incremento de 17%. Aqui a gente já pode ver que realmente, comparando, né, esses dois trabalhos, apesar de serem materiais diferentes, locais diferentes, a gente vê as respostas, né, que um está trabalhando com idades mais avançadas, então houve um menor aumento, né, do comprimento dessas fibras em relação aos materiais mais jovens, igual do Trujillo. Esse material, do 7 de junho, trabalhando com granos em Tatinga, ele trabalhou com 2, 4, 6 anos, e ele encontrou um incremento ali de 2 para 6 anos de 22% desse aumento do comprimento das fibras. No meu material, trabalhando com materiais de 3 a 5 anos, eu não encontrei esse aumento, inclusive uma redução, né, ali de 1% desse comprimento. Então é isso, a gente não tem um padrão, né? A gente não pode definir que realmente todos os clones, todos os materiais, em todos os ambientes, eles vão aumentar as fibras com avançada idade, mas é uma tendência que a gente observa na maioria dos trabalhos. Em relação à espessura da parede, né, das fibras, a gente viu que Trujillo, com Saligna, ele encontrou um aumento de 30% nesse tamanho da espessura da parede das fibras. Silva, ele encontrou 17%.
E aqui foi onde teve o maior aumento na espessura da parede, né? Foi esse material de Tatinga, de 7 júniors, trabalhando com grandes. Então, ali de 2 a 6 anos, houve um aumento, né, na espessura da parede de quase 75%. No meu material, a gente viu anteriormente que não teve aumento no comprimento, mas teve aumento na espessura, e isso pode estar explicando a densidade também ter aumentado, né, com a avançada idade. Então, para a espessura da parede, a gente encontrou um aumento de 8% desse material. Uma outra propriedade são os vasos, né, que influenciam ali diretamente os processos fisiológicos de transporte e seiva nas propriedades da madeira. Então, a gente sabe que quando a gente trata de material para celulose, o vaso é importante, né, porque vai estar ali interligado com a aplicação dos produtos, né, na hora do processo. Então, eles vão afetar diretamente a sua aplicabilidade. Então, os estudos mostram que, com o avançar da idade das árvores, há um aumento do diâmetro dos vasos e uma redução da sua frequência. Isso por quê? Porque há uma necessidade das plantas do aumento da capacidade de condução de água e sais minerais de acordo com seu crescimento. Então, a tendência é, com o avançar da idade, essas árvores elas vão aumentar em diâmetro os vasos, né? E vai reduzir a sua frequência. Nesse trabalho de Silva, ele encontrou que, trabalhando, né, com materiais de 10, 14, 20 anos, ele encontrou que árvores de 10 anos para um material de 20 anos houve um aumento do diâmetro em 12%. Para 7 de junho, a gente encontrou um aumento de 78%, né? Então a gente vê que realmente aqui impactou diretamente no diâmetro dos vasos nesse material, de 2 a 6 anos de idade. No meu material, a gente encontrou um aumento de 7% ali dos materiais de 3 e 5 anos, com clones de urofila. Em relação à frequência de vasos, como a gente viu, é o contrário, ocorre uma redução da frequência. Então, para o material de 7 júnior, ele encontrou uma redução de 32%, ali comparando materiais de 2 e 6 anos de idade. E no meu material, eu encontrei uma redução de 40% ao comparar os materiais de 3 e 5 anos. Então, para a frequência de vasos, a gente encontra essa tendência. Lembrando aqui que a anatomia da madeira está muito interligada com a densidade, né? Então, são dados meio que a gente já espera, né? Como a densidade ela tende a aumentar com o avançar da idade das árvores, esses dados é que vão se refletir na anatomia, né? As fibras elas tendem a ter maior comprimento, maior espessura, os vasos vão apresentar um maior diâmetro e uma menor frequência, então as propriedades da madeira elas conversam, né, entre si, uma está interligada com a outra. Então, em idades mais jovens, elas apresentam variação na dimensão dos vasos, maior, né, e tende a diminuir com o decorrer dos anos. Então, assim como a densidade, para os vasos vai ocorrer a mesma coisa. A variação vai estar mais presente ali na idades mais jovens, em madeiras mais jovens, né, juvenis, e tende a diminuir com a decorrer dos anos. E após a transição do lenho juvenil para adulto, ocorre estabilização da frequência no diâmetro tangencial dos vasos. Em relação à composição química da madeira, né? A gente sabe que a lignina ali é o segundo constituinte químico mais abundante da madeira. Então, é um constituinte importante. Se a gente trata de um material para poupação, para produção de celulose e papel, ela é indesejável. Já para a produção de energia e de carvão vegetal, ela vai contribuir ali significativamente no poder calorífico. Então, é uma propriedade que a gente deve levar em consideração para o produto desejado. E os estudos mostram que árvores com idades mais jovens, elas vão possuir maior proporção de linho juvenil, que é mais rico em lignina. Então, por árvores mais jovens, elas terem mais esse lenho, né, essa região juvenil, e ser mais rica em lignina, então provavelmente essas árvores mais jovens vão ter um maior teor de lignina quando comparado com árvores mais velhas. Então, nesse estudo de Silva com clones de grandes, ele encontrou que, trabalhando com idades ali de 10 a 25 anos, houve um aumento no teor de celulose de 12%. Já a Neves aqui, trabalhando com clones de eucaliptos em Minas, encontrou um aumento ali do material de 4,4 anos para 5 anos de 12%. Em relação ao meu material, trabalhando com materiais de 3 e 5 anos, eu encontrei um aumento de 3%. Então, aqui a gente conversa com o que já tem na literatura, né? Falando que justamente, possivelmente está interligado com as regiões desse material, né? Em ter uma maior concentração de lignina.
Contudo, já há outros materiais que encontraram uma redução, não um aumento da lignina, mas uma redução. Na dissertação de Moraes, a gente vê que materiais ali, árvores de 1 ano para 7 anos, houve uma redução de 10% da lignina, né? Para materiais de Santana, com clones de grandes urofila, houve uma redução de 7%, comparando a idade de 2 para 4 anos. E nesses materiais de Silva, com clones de grandes urofila, ele não encontrou uma constância ali numa diferença, né? Foi bem pouco a diferença desses materiais de 4 para 7 anos. Então, a tendência é que possa ocorrer o aumento da lignina, mas a gente não pode seguir como regra, né? Não há esse padrão sempre. Tem materiais e materiais. Então, o aumento do teor de lignina, quando ocorre, ela está proximamente correlacionada à incorporação de unidades de guaracila ali nas fases de deposição. Isso pode ser uma explicação também para o aumento da lignina. Só que, como eu disse anteriormente, a variabilidade pode derivar de outras naturezas. Então, alguns outros fatores, como material genético, local de crescimento, tratos silviculturais, a amostragem, elas vão implicar no processo de formação desse lenho e pode estar implicando ali quando a gente define se a idade ela está interferindo no aumento ou no decréscimo dessa lignina. Então, a gente tem que levar, quando a gente estuda a madeira, né, os demais fatores ali para ver essa variabilidade que pode estar ocorrendo no lenho. Em relação à celulose, que é a porção de hemicelulose e celulose dos materiais. Durante essa revisão, eu não encontrei muitos dados correlacionados com a idade. Moraes, ele encontrou uma correlação entre a idade das árvores e os componentes químicos da madeira, onde ele observou que para a hemicelulose, ela segue uma ordem decrescente, ou seja, com o avançar da idade, há uma tendência do teor de hemicelulose diminuir. E o contrário ocorre com um teor de celulose, né? Uma ordem crescente com a idade da árvore. Possivelmente aqui a gente conversa com a espessura da parede, né? A gente viu que lá na anatomia a espessura da parede ela tende a aumentar com a avançada da idade, então possivelmente também há um aumento no teor de celulose desse material. Então aqui no trabalho de Moraes ele viu que árvores de 1 ano para 7 anos houve um aumento de 15% do teor de celulose. Contudo, no meu material, eu também fiz a celulose, né, o teor de celulose do meu material, e eu encontrei uma redução. Estatisticamente, esses valores foram iguais quando eu rodei estatística, mas se a gente olha em porcentagem, houve uma redução de 2% desse material, de 3 para 5 anos, né? Possivelmente pode estar correlacionado com a idade próxima. Em relação à hemicelulose, Moraes encontrou esse decréscimo, né? Então, materiais de 1 ano para 7 anos reduziu ali 21% do teor de hemicelulose. O meu material eu não tive diferença entre 3 anos e 5 anos, então é isso, carece na literatura a gente ter mais estudos, né, sobre a holocelulose, como é que está esse comportamento das hemis, da celulose com o avançar da idade das árvores, para ver se realmente há um decréscimo entre esses parâmetros ou não. Em relação aos extrativos, os extrativos, eles são componentes que não integram ali a parede estrutural da parede celular. Então, a gente sabe que ele é um componente indesejável para a indústria de celulose e papel, porque ele tende a formar aglomerados de pitch ali, e que vão influenciar ali na hora do processo, né? Acabam danificando até equipamentos, enfim, e exigem maiores quantidades de reagentes químicos durante o processo de pulpação, afetando assim a absorção de líquidos no papel. Então, eu acho que para extrativos são os dados que a gente mais encontra, assim, que realmente conversa, porque como a gente vê que extrativos ele está relacionado com a formação do cerne, onde árvores mais jovens tendem a apresentar menores teores de extrativo, que está relacionado diretamente com as mudanças fisiológicas ali durante a formação do cerne, é onde a gente encontra mais nítido que realmente, com o avançar da idade, há um aumento de extrativos, porque está interligado com essa região do cerne, né? O cerne tende a apresentar mais extrativos do que o alburno, e à medida que a árvore cresce, que ela cresce ali em diâmetro, ela vai ter o maior percentual de cerne, né? Então, isso vai influenciar. Mas eu sempre deixo, vamos lembrar aqui, né? Depende do material genético e do local de crescimento onde esse material está inserido, né? Então, nesses trabalhos de Silva, trabalhando com clones de grandes urofila, ele observou que houve um aumento do teor de extrativos, então, materiais ali de 4 anos de idade para os de 7 anos, houve um incremento de 31% do teor de extrativos.
Os materiais de Neves, trabalhando com clones de eucaliptos em Minas, ele encontrou um aumento de 10% desse teor de extrativos. Aqui a gente vê que houve um aumento bem maior, né, nesse trabalho de Castro, trabalhando com clones de urofila em Minas. Então, de 3 a 7 anos, houve um aumento de 95%, né, do teor de extrativos ali do material. E no meu material, eu também encontrei um aumento de 14% do materiais de 3 e 5 anos de idade em relação aos clones. Então, como eu disse, isso provavelmente está interligado diretamente com as regiões do lenho, né? A região ali do alburno e do cerne que vão estar influenciando nesses teores. E em relação às cinzas, né? Como é que está esse comportamento? A gente sabe que as cinzas, assim como os extrativos, eles são componentes que não estão presentes na estrutura da parede celular. Então, eles são componentes inorgânicos que também são indesejáveis para a indústria de celulose e também além da indústria de celulose, eles são indesejáveis na hora da produção de carvão vegetal e geração de energia, porque eles contribuem negativamente para o poder calorífico, causam trincas e fissuras no ferro-gusa e provocam, assim, incrustações nos equipamentos. Então, como é que está o comportamento das árvores, né, com a avançada da idade? A gente observa que há um decréscimo no teor de cinza com a maturidade das árvores. Isso porque árvores mais jovens, elas demandam de maiores quantidades de minerais, já que o metabolismo das mesmas nessa fase é mais acelerado. Então, a tendência é que, com o avançar da idade, ocorra uma diminuição desses minerais nas árvores. Então, aqui nesse trabalho de Moraes, a gente observou que realmente houve uma redução ali de 72% no teor de cinza com a avançada idade. Ele trabalhou com materiais de 1 a 7 anos de idade. Nesse material de Santana, trabalhando com clones de grandes urofila, ele viu ali uma redução. Aqui é bom a gente deixar claro que aqui é só 1 ano de diferença. Ele trabalhou com clones de 6 anos e 7 anos, e em apenas 1 ano houve uma redução de 63% do teor de cinzas. Então, aqui a gente já vê que 1 ano no crescimento da madeira, ela pode provocar impactos nas suas propriedades, né? 1 ano causa muita diferença em determinadas propriedades da madeira. Para esse material de Soares, com clones de grandes urofila em São Paulo, ele analisou materiais de 4 a 7 anos e viu que houve uma redução de 56% do teor de cinzas. E no meu material, eu encontrei uma redução de 16% ao analisar ali materiais de urofila de 3 e 5 anos de idade. E o poder calorífico, né? Como é que está, como é que é representado, como é que está? O poder calorífico é uma propriedade muito interessante quando a gente trata de materiais para energia, né? Para a produção de carvão vegetal, principalmente porque representa a quantidade de energia liberada por massa de madeira durante a combustão. E há poucos dados na literatura falando sobre, mas os que tem comprovam que há um decréscimo após o 4º ou 5º ano de rotação. Então, correlaciona positivamente com o teor de lignina, o qual tende a diminuir com o aumento da idade. Então, a gente viu anteriormente que a lignina ela tende a diminuir essa sua porcentagem, né, com o avançar da idade das árvores. Consequentemente, como está interligado com o poder calorífico do material, é provável que esse poder calorífico ele também diminua com o avançar da idade das árvores. Então, nesses trabalhos aqui de Soares e Castro, eles trabalharam com clones de eucalipto e híbridos, clones de Minas Gerais, e os híbridos foram de São Paulo. E eles viram que a partir ali do 4º ano até o 7º, houve realmente uma redução desse poder calorífico do material, né? Então, chegando aqui no final da palestra, a gente vem com as considerações finais. O que a gente pode levar, então, em consideração? Como é que a idade está impactando nas árvores? Então, a gente observou que, em relação às propriedades da madeira de eucalipto, a densidade da madeira ela tende a ter um incremento expressivo, né? Então, com a avançada da idade dessas árvores, a densidade ela tende a aumentar, chegando ali a uma constância com árvores mais adultas. Ocorre um aumento no comprimento das fibras e na espessura das fibras, bem como no diâmetro dos vasos. Então, a gente viu que, em relação à anatomia, ocorre esse aumento, né? Que está interligado ali com a densidade. Então, vai aumentar o comprimento e a espessura da parede das fibras, o diâmetro dos vasos e a frequência dos vasos, eles tendem a diminuir. Em relação à composição química, eu acho que a composição química é onde a gente mais tem estudos um pouco controversos, né? Então, a gente tem que estudar mais para ver se realmente como é esse comportamento das árvores com a avançada idade. Então, para o teor de lignina, na maioria dos materiais, para hemicelulose e cinzas, a gente vê que segue uma ordem decrescente. Então, a partir do momento que a árvore ela
avança na idade, tende a diminuir esses componentes químicos. E em relação à celulose extrativos, ocorre o contrário, né? Tende a aumentar. Então, a partir do momento que a árvore ocorre o aumento na idade das árvores, há um aumento no teor de celulose e o aumento no teor de extrativos. Celulose, provavelmente pela espessura da parede das fibras, e extrativo ali pela maturação do linho, né? Pela formação, significação da parte do cerne, né? Em relação ao poder calorífico, tende a decrescer após o quarto ou quinto ano, né, da árvore, mas também eu trago aqui novamente, a gente só trouxe dois estudos para estar mostrando, então precisa mais desses estudos, né, para estar identificando como é que é o comportamento da madeira em relação ao seu poder calorífico, né, a sua energia ali. E, de um modo geral, as características da madeira elas vão estar sujeitas a grandes variações em idades mais jovens, tendendo a uma provável estabilização em idades mais avançadas. Então, o que eu deixo bem claro, a gente trabalha com materiais jovens de eucalipto, a gente trabalha com árvores jovens. São ali em idade de corte entre 7 anos, então são árvores jovens ainda, são árvores onde está ocorrendo as maiores variações da madeira, né, as maiores alterações, seja na densidade, na sua composição química, então é onde a gente vê as maiores alterações tendendo a uma provável estabilização em árvores mais avançadas. Mas como a gente trabalha com árvores jovens, a gente vê a importância de tá vendo realmente como é que a idade está impactando, né, ali nas propriedades dessa madeira para quando a gente vai destinar para um determinado produto. Então, aqui eu trago essa atenção, né, sobre antecipar a idade de corte de um talhão, de um povoamento. A gente viu que 1 ano de diferença de idade ele já tem impacto nas propriedades da madeira, né? Então, se a gente antecipa a idade de corte desse material, a gente vai estar ali também impactando diretamente, né, influenciando diretamente nas propriedades e nas características dessa madeira. Então, o impacto da idade das árvores nas propriedades da madeira de eucalipto, ela apresenta respostas diferenciadas para cada material genético. Então, como eu mostrei aqui, eu mostrei vários dados de espécie de eucalipto, né, com vários clones, vários híbridos, enfim. Então, cada material genético, ele vai ter uma resposta para determinada característica da madeira. Então, é importante lembrar que a gente não pode generalizar, até porque, além do material genético, a gente tem outros fatores que vão interferir, né, como as condições climáticas, os tratos culturais adotados, então a gente não pode generalizar, mas é muito importante a gente buscar tendências que vão auxiliar no setor florestal, né? Então, quando o Paulo me convidou para vir aqui dar essa palestra, é muito importante para vocês do setor florestal terem esse conhecimento sobre qual a tendência, como é que, tá, a gente não pode generalizar, mas como é que tende a idade influenciar nas características da madeira, né? Qual é a tendência, como é que a árvore ela tem essa resposta para diferentes idades. Então, é muito importante a gente buscar esses estudos, continuar as pesquisas, porque é o que a gente sempre discute, né? A qualidade da madeira ela está interligada diretamente ali com o melhoramento genético, né? Então, a gente vai buscar materiais que vão ter características adequadas para o produto que a gente quer ter no final, né? Seja para o setor de celulose e papel, seja para carvão vegetal, seja para madeira sólida. A gente falou muito aqui de madeiras juvenis, né, de 7 anos, mas quando a gente fala de madeiras para serrarias, madeira sólida, precisa também de um estudo com idades avançadas para ver como é esse comportamento, já que para madeira sólida a gente utiliza com idades mais avançadas, né? Então, além do eucalipto, a gente tem que estudar, começar também a estudar corímbia, né? Para ver como é que esse impacto da idade ele está influenciando. Bom, eu agradeço novamente ao Paulo pelo convite, ao Florestas Online e a toda a organização do evento. Foi muito gratificante estar aqui compartilhando esse conhecimento com vocês. Agradeço ao Nuquemad, principalmente à minha orientadora Graziela, que está sempre ali incentivando a gente, a UFES, ao Departamento de Ciências Florestais aqui da UFES, a CAPES e a FAPES por todo o apoio e financiamento nas pesquisas. Muito obrigada a vocês que estavam aqui presentes, que estavam ouvindo. Deixo aqui meu contato, para caso tenha alguma dúvida, queiram ter um bate-papo. E aqui tem o Instagram do Nuquemad, que é o nuquemad.ufes, para quem quiser seguir lá a gente, estar por dentro de como estão nossas pesquisas, nossos estudos na área da qualidade da madeira. Muito obrigada. Muito obrigado a você, Daniela, sua palestra muito boa, belíssimo trabalho que você fez, parabéns mesmo. Pode parar sua apresentação aqui, que eu já vou ter gente fazendo perguntas para você aqui. Vamos lá.
Pessoal da Tchau. CF compartilhando conhecimentos florestais. Parabéns, Vaniele, muito boa a sua apresentação. Eu estava antecipando estudos para idades inclusive maiores, como 9 a 10 anos. Fica a sugestão, tá aí uma sugestão. Sim. Giovana Povarini, bom dia, da Alegre, Espírito Santo. A CF pergunta de novo. Observação. A variabilidade da lignina pode estar associada à metodologia utilizada. O correto é fazer a determinação sobre madeira isenta de extrativos. Entretanto, alguns autores não fazem isso. É exatamente isso, Vaniela? Bom, na norma da TAP mesmo, ela sempre orienta, né? A gente tem que fazer o teor de lignina antes, com material sem extrativos. Nas minhas pesquisas, eu nunca observei se fizeram teor de lignina com material com extrativo, até porque a norma ela orienta, tem que ser um material de alívio de extrativos, para não interferir ali no teor final, né, de lignina, que é o que a gente quer saber o teor de lignina desse material. E se tem extrativos nesse material, vai interferir consequentemente, vai aumentar talvez o teor, mas eu não encontrei trabalhos onde utilizam madeira com extrativo. Vamos lá. Yara Carmona, excelente apresentação, Vaniele, assunto muito importante. Fernando Gouveia, bom dia. Marco Antônio Martins, bom dia. Daniele Ravena, bom dia a todos. Ananda Guiar, bom dia a todos. Lara Brenda, dando parabéns. A Taene Neto, parabéns, Vaniele. Ananda Guiar, bom dia, Vaniele. Parabéns pela palestra. Qual a sua opinião sobre a relação entre volume e as características da madeira em pinos? Nossa, é bem interessante. A gente, aqui no laboratório, a gente estuda mais eucalipto, né, por causa que é o mais utilizado aqui na região. Em relação ao Pinus, eu acredito que tenha tendências diferentes, né? A gente sabe que o material por ser conífera, tem características diferentes em relação às folhosas de eucalipto, vão ter ali respostas diferentes. Eu não sei dizer realmente como é essa variabilidade das características na idade. Eu acredito que sigam a mesma tendência do eucalipto, mas eu não sei dizer realmente como é que tá as respostas nessas características, né? Como é que tá ali no desenvolvimento, no crescimento. Mas a gente vê que a idade das árvores, independente do gênero, vai estar interligado ali com o seu volume, né? Então, a partir do momento que a árvore está crescendo, vai interferir ali no crescimento e volume do material. E o França, nosso próximo palestrante, vai falar um pouco mais sobre pinos, né, da Arbogem. Ele é o grande especialista em pinos, que fica lá em Santa Catarina, região sul do país. Ele vai dar vai falar um pouco mais sobre pinos para a gente já já. Ah, vai E, ser Dani, ótimo Vanelli, é o assistir. seguinte, quanto tempo você demorou para fazer esse trabalho? Quanto tempo foi essa pesquisa toda? Quanto tempo demora? Ah, leva um tempo, né? Assim, a gente tem um apoio muito grande aqui do pessoal do laboratório. A gente tem para quem quiser ter acesso, tem um livro de qualidade da madeira, que a professora Graziella publicou em 2020, que tem uma revisão bem robusta sobre o assunto. Então, eu fui na literatura, levei um tempo, né, para estar estudando, mas acho que como apoio eu levei esse livro, que tá uma revisão bem bacana de diversos assuntos, não só sobre a idade da madeira, mas lá a gente fala, tem, né, um capítulo sobre a densidade, tem um capítulo falando sobre como o lenho juvenil, que a gente falou muito aqui, né, de madeira juvenil, madeira adulta, então lá tá esclarecendo como é esse crescimento do material. Acho interessante para quem quiser, né, ler e adentrar um pouco sobre o assunto de qualidade da madeira. E esse livro, como é que se consegue esse livro? Está na internet? Está em Ele PDF? está disponível acho que está disponível no site da UFES. Só procurar lá, qualidade da madeira, livro, foi em 2020, Graziella, e provavelmente colocar uma busca no Google deve aparecer. Tá bom, obrigado. Então, o Maximiliano Baggio, bela apresentação, Vanielli. Fábio Melo Pontes, bom dia, ótimas informações. Ivanil Cruz, qual o nome do livro? Está perguntando aqui. Qualidade da madeira de eucalipto. Só isso, qualidade da madeira de Isso. eucalipto. Professora Graziele, que é a nossa palestrante aqui, nossa grande amiga, nos ajuda muito no Congresso Florestas Online e que sempre estamos encontrando nos eventos aí. Gosto muito dela. Basílio Adada, bom dia, abraço ao palestrante e amigo Carlos Rogério França, que vai entrar daqui a pouco. Bom, já estamos aqui no adiantado da hora, Graziela, a Vaniele, eu queria que você fizesse as suas considerações finais. Nossa, Paulo, muito obrigada novamente pelo convite.
Quando você me perguntou, né, quanto tempo foi para fazer essa apresentação, a gente acaba não se adentrando quanto a gente se dedica para algo. Mas acho que foi bem interessante. Eu trabalho na minha tese com o impacto da idade do genótipo no eucalipto para polpa solúvel, mas quando a gente para realmente fazer uma revisão, estudar, para estar compartilhando esses conhecimentos, é muito enriquecedor. É muito enriquecedor para mim mesmo, pessoalmente. Foi muito bom esse convite. Agradeço a todos que estavam aqui presentes, que deram os parabéns. Parabéns você pela organização do evento, acho que é muito importante, é a 8ª edição, né? É, É muito importante do setor florestal e só uma obrigada mesmo. mas só uma última perguntinha aqui do Maximiliano Bage. Como você explica a mudança do teor de lignina em diferentes tipos de espécies? Então, é o Max, né? É o Maximiliano. Max. Maximiliano. Max para os íntimos. Eu não escutei o final. É, então, é isso que a gente sempre discute aqui no laboratório, né? Eu trabalho muito com a parte química também da madeira e a gente vê que não tem um padrão. Cada material ele responde de um jeito, dependente do ambiente que ele está, dependente do material genético, né? Mas a gente vê na literatura que realmente, em relação à idade, né, há esse aumento essa diminuição da lignina com o avançar da idade, possivelmente está relacionado ali com a guaiacila, as outras ligações e outros componentes de lignina que tem ali no material, né? Bom, Vanieri, muito obrigado novamente. Agradeço a sua participação, sua palestra foi maravilhosa. Parabéns pelo seu belíssimo trabalho e sucesso aí na sua empreitada ao longo do tempo aí. Que você tenha grandes sucessos aí. Você merece, você é muito boa. Parabéns. Obrigado. Obrigada, Paulo. Então, vamos agora pedir ao nosso diretor Guilherme que roda a vinheta do nosso próximo palestrante. Roda, Guilherme.